6 conselhos práticos para você dobrar a sua renda como engenheiro eletricista, é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Olá, meu amigo engenheiro eletricista, meu nome é Vitor Stadin, eu sou engenheiro eletricista, atuo com perícia judicial há mais de 6 anos e sou o autor aqui das formações para engenheiros eletricistas na Elétrica Forense, onde eu ensino perícias judiciais e laudos técnicos para os engenheiros eletricistas. Nesse vídeo eu quero trazer um pouquinho sobre um conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo, ao longo da minha prática profissional, que me ajudaram a mais do que dobrar a minha renda, então decidi fazer esse vídeo aqui para vocês. Bom, em primeiro lugar, a primeira dica que eu tenho para passar é sobre pensar um pouco mais além do que a caixa da universidade. A universidade é algo importante, algo necessário, tem conhecimentos básicos e fundamentais para o nosso desenvolvimento na carreira como engenheiro eletricista. Mas, meu amigo engenheiro eletricista, a universidade não reflete aí nem, digamos assim, 30% do que é de verdade a engenharia elétrica. A engenharia elétrica, ela é infinita. E quando a gente coloca uma limitação de 5 anos ali, que nós vamos ter ao longo do tempo para fazer a nossa graduação, nós deixamos de fora muitas coisas. E ainda carregamos um histórico do passado, né? Uma necessidade pós-revolução industrial de preencher as fábricas com trabalhadores. Então, nossa formação é muito voltada ainda a essa época pós-revolução industrial, necessidade de projetos novos, de crescimento e de aumento e de desenvolvimento de instalações. E na engenharia elétrica hoje nós temos outros mercados, muito mais áreas do que essa necessidade do passado. Então, lá no passado, muitas empresas, muitas indústrias patrocinavam as universidades e principalmente a área de projetos, né, foi sempre a mais, digamos assim, incentivada dentro das universidades, né? Tanto é que em 2015, quando eu me formei um profissional que tinha muito conhecimento na área de projetos. E eu vejo isso acontecendo até hoje, né? A base da nossa engenharia ainda é muito voltada à área de projetos, mas nós temos muito mais coisas, como eu falei, muito mais necessidades ao longo do tempo. Eu fui percebendo a área de perícias, a área de laudos dentro da nossa área de engenharia elétrica, por exemplo, e existem muitas outras também, não só perícias e laudos. Então, o primeiro conselho que eu dou é: não ache que a engenharia elétrica é somente o que a gente vê na universidade. Existem muito mais mercados, existem muito mais possibilidades, existe muito mais para você pesquisar, para você buscar conhecimento, vá em palestras, busque também entender sobre os temas do momento, que soluções que o engenheiro eletricista pode propor, né, nessas novas tecnologias, nessas novas situações de mercado que vem surgindo cada vez mais, e nós somos privilegiados porque estamos ligados a toda essa transição energética que vem acontecendo, a esse desenvolvimento. Realmente o papel da energia elétrica é fundamental. O segundo conselho é aprofundar os seus conhecimentos em alguma área específica. Se você se identificou com alguma área, aprofunde os seus conhecimentos nela. Como, por exemplo, eu me identifiquei com a área de perícias judiciais, busquei me aprofundar, estudar realmente, buscar artigo científico de fora, traduzir, buscar livros, enfim. Entrei numa biblioteca, eu voltei meus conhecimentos todos para a área de medição de energia elétrica. Nossa, o quanto eu busquei de conhecimento, as regulamentações específicas sobre cada tipo de perícia que eu tenho na área de engenharia elétrica, e me tornei aí uma referência na área de perícias judiciais de engenharia elétrica, e eu transmito esse conhecimento através da elétrica forense. Então, outra dica importante é você achar uma área que você já atuou, já gostou, já teve uma afinidade maior, e decidir, né, se aprofundar com os seus conhecimentos nessa área e se tornar, criar uma identidade relacionada a essa área, que você será mais indicado, você conseguirá mais demandas, os clientes vão te buscar com mais facilidade se souberem que você atende, né, aquela área que eles precisam. Enfim, se aprofunde em alguma área e vire referência técnica e coloque, né, essa área como uma identidade sua dentro da área de engenharia elétrica, que vai te diferenciar em relação a outros profissionais. Outra dica importante que eu percebi ao longo do tempo é que nas nossas atividades nem sempre a gente está atuando com engenharia elétrica, né? Eu acho que a hora técnica mais valorizada do engenheiro eletricista é quando ele une os conhecimentos técnicos de engenharia elétrica que ele tem
e faz o seu raciocínio crítico e lógico em relação àquilo para resolver algum problema. Então, se o juiz precisa de uma perícia judicial, eu tenho o meu conhecimento, né, os conhecimentos complementares de perícia, coloco ali um raciocínio lógico, um raciocínio crítico, escrevo o meu laudo pericial para o juiz e resolvo o problema dele com o meu conhecimento de engenharia elétrica. Na área de projetos elétricos, quando eu realizava projetos elétricos, eu pegava o conhecimento de instalações elétricas, aprendi a mexer num software de projetos elétricos, né, via se o software fazia bons dimensionamentos ali, se o desenho estava tudo bem e solucionava o problema de algum cliente, por exemplo. Então, dentro dessas atividades todas da engenharia elétrica, nós vamos ter algumas atividades que não remuneram tão bem o engenheiro eletricista, que são atividades meio e que muitas vezes outro profissional com menos conhecimento técnico que nós pode realizar, né, se bem treinado, obviamente, pode realizar esse trabalho. Como, por exemplo, percebi que a área de orçamentos, algumas empresas fazem prospecção de clientes ativa, né, são questões que um profissional com menos conhecimento na área de engenharia elétrica talvez possa realizar, se bem treinado, como eu falei. Então, à medida que você vai avançando na sua carreira, você vai percebendo que algumas atividades remuneram pouco, né, ou que são atividades meio ali, e que você pode ir delegando essas tarefas para outros profissionais, digamos assim, com menos conhecimento e, consequentemente, vão ser mais baratos e focar suas atividades nas atividades de engenharia para solucionar problemas, como, por exemplo, eu citei, né, atividades que pegam o conhecimento técnico que você já tem, suas atualizações, buscam o problema lá que o cliente precisa, né, o que aquele juiz, como eu citei no caso da perícia judicial, precisa, e raciocina, né, busca ali solucionar logicamente aquele problema também. É aqui que está o maior valor de hora técnica do engenheiro eletricista. Quarta dica, definir um cliente, né, o que a gente chama de persona no marketing, ou ainda um público-alvo, e capacite-se para buscar resolver todos os problemas desse público-alvo, né? Se você vai trabalhar com laudos para indústrias, você saiba quais são os problemas recorrentes em uma indústria. Se você vai atuar com projetos elétricos para hospitais, você sabe quais as necessidades que os projetos elétricos de hospitais precisam, né? Quais são as normas que ele precisa atender. Ou no meu caso, por exemplo, que decidi fazer perícias judiciais, né? Se o juiz precisa de perícias de engenharia elétrica, eu tenho que atender todas as demandas desse juiz. Por quê? Porque ele vai criar uma confiança em mim e vai saber, não, o Vitor resolve todos os problemas dessa área, vou nomear ele para essa perícia que tem relação com engenharia elétrica, para esse incêndio que tem relação com engenharia elétrica, para esse dano em mercadoria, né, para essa perícia de consumo de energia, ou um problema relacionado à medição de energia elétrica, para um acidente com eletricidade. Todos esses problemas o Vitor acho que vai conseguir resolver, porque ele atende todas as demandas que eu dei para ele até agora. Então, saber e se tornar um profissional completo dentro da área que você se propôs a atuar, isso é um grande diferencial. Isso faz com que você tenha recorrência de serviços, recorrência de demandas e, consequentemente, você também vai criando ali um maior referencial técnico, consegue cobrar mais por essas demandas e fica reconhecido, e aí ainda é indicado também por esses clientes, né, que buscaram o seu trabalho. Outra dica, quinta dica, pratique sua escrita. Hoje eu atuo com perícias, né? Então toda perícia tem um laudo pericial praticamente. Eu já vou escrever, hoje em dia eu escrevo, mas eu percebi isso há muito tempo, né? Desde quando eu era suporte técnico de uma empresa que comercializava softwares de projetos elétricos, eu tinha que escrever tutoriais, eu tinha que escrever e-mails, eu tinha que responder clientes, eu tinha que escrever alguns documentos, tutoriais, por exemplo. Então, eu sempre entendi que a escrita, né, ela vai ser inerente dos nossos trabalhos dentro da engenharia elétrica. E na engenharia elétrica nós somos muito incentivados aos cálculos, que é importante também para a gente desenvolver o raciocínio lógico e tudo mais, né, buscar ali as soluções, treinamento importante. Entretanto, às vezes eu vejo uma certa negligência em relação à escrita. Mas toda atividade que você vai realizar dentro da engenharia elétrica, salvo raras exceções, vai exigir que você escreva alguma coisa, né? Num projeto elétrico vai ter um memorial descritivo, né? Num laudo técnico você vai escrever um laudo, um parecer, enfim, um relatório.
Toda atividade vai precisar praticamente ali de algo escrito, e se você se desenvolver, sair à frente disso, saber que isso é importante também para a sua carreira, você vai conseguir aí se tornar um profissional diferenciado, se já ir atualizando, melhorando a sua escrita com o tempo, né? Na área de perícias judiciais, na área de laudos, isso também é essencial, né? A didática ali do laudo, isso tudo influencia também, né? Para a pessoa que está lendo o seu laudo pericial, enxergar valor ali sobre aquele trabalho. E por último, não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Eu disse aqui para você se desenvolver em determinada área, mas é importante que você tenha ali um conjunto de soluções, seja um conjunto de soluções, diferentes soluções, para que você não seja dependente de uma coisa só, né? Então, não vou só fazer laudos relacionados a NR10, né? Vai que dá um problema, que muda a NR10 aqui na minha região e depois não precisa mais fazer, né? A legislação muda e eu não preciso mais fazer esse tipo de trabalho, depois vou ter que estudar outra coisa a partir do zero em outro trabalho. Não, em vez de fazer laudos de NR10, eu sei fazer laudos de NR10, de CMS, de qualidade da energia, né? Entre outros tipos de laudos, né? Na perícia judicial, né? Além da perícia de consumo de energia elétrica, que é a mais famosa, digamos assim, sei fazer perícia de danos, sei fazer perícia de acidentes com eletricidade, né? Da mesma forma, você pode ampliar, se você tem um trabalho, né, registrado, que existe um risco ali, com o tempo você ser demitido, por exemplo, e você está sentindo ali um risco em relação a isso, tenha outra atividade, seja um engenheiro eletricista autônomo, busque, né, outra atividade que seja interessante para você se desenvolver ao longo da sua carreira. Então são essas as dicas que eu tinha para trazer no nosso vídeo de hoje. Se você gostou, eu te convido a se inscrever nos aulões gratuitos da Elétrica Forense. Aqui na descrição do vídeo vai ter o link para você se inscrever nos aulões gratuitos, onde eu trago temas relacionados à engenharia elétrica, principalmente na área de perícias e laudos técnicos, para você já ir conhecendo. Também veja os outros vídeos aqui do canal da Elétrica Forense. Tem muitos vídeos, muito conteúdo aqui no canal da Elétrica Forense, principalmente sobre perícias e laudos técnicos. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo todo esse conteúdo que eu produzo aqui no nosso canal. E eu te aguardo então em um próximo vídeo. Um abraço e até lá!